que eu venho falando sobre ele há muito tempo, que é messianismo político, e a mentira militar olavo-bolsonarista de libertar o Brasil do socialismo ou da esquerda. Eu vou repisar mais uma vez um fato histórico incontornável que diz respeito à atuação maçônica militar interferindo na história do Brasil. Este governo de Jair Bolsonaro é um governo montado por uma junta militar maçônica. O Brasil, desde 1822, é controlado por uma oligarquia maçônica militar. A maçonaria é uma sociedade secreta, cosmopolita. Significa o quê? Várias coisas. Uma dessas coisas é o seguinte: as deliberações, uma vez que ela é cosmopolita, as deliberações delas têm alcance internacional. Valem para todas as lojas do mundo. Portanto, há uma ligação intramuros, né, uma ligação subterrânea. Ela tem uma missão mundial. Não é? E todas as deliberações são tomadas intramuros. Uma vez que ela é uma organização secreta, tudo é decidido dentro das lojas e das lojas passa para a atividade pública. Então você veja a gravidade desse negócio. Quando um homem, como o Major Olímpio, agora senador, depois de eleito senador, vem a público dizer que vai levar para dentro do Senado Federal as decisões da maçonaria, ora, isso é um crime de lesa pátria. Porque nós estamos diante da afirmação clara e tácita e explícita de um sujeito que está dizendo que tudo que for decidido dentro de um conluio secreto vai interferir na política nacional. É isso, em resumo. Não é? Qual é a grande missão mundial da maçonaria? É implantar a República Maçônica Universal. Ninguém entende o que é isso. Eu tenho falado sobre isso há muito tempo. O assunto é denso e é pesado mesmo. Né? E é complexo porque ele tem N variáveis. Também tenho dito o seguinte: a maçonaria é a mãe do liberalismo e do socialismo. Tá? Então o problema do Brasil não é o PT e não é a esquerda. O problema do Brasil é a República. Qual República? A República Maçônica Universal. O Brasil, desde 1822, é um país liberal. Não é o senhor Paulo Guedes que está implementando isso agora, não. Foi a maçonaria que implementou. Né? O Brasil é um país liberal, cujo projeto de estatização e de socialização são contínuos, governo após governo, independentemente da legenda partidária que assume o Executivo Federal. Então, liberal para a maçonaria significa um projeto de estatização e socialização contínuos. A teoria maçônica liberal ela trabalha em duas frentes aparentemente opostas, cujas linhas teóricas conceituais se prestam tanto para o uso da direita quanto para o uso da esquerda. A história está repleta de exemplos onde o conceito de estatização e de socialização não se restringe somente à política exclusiva da esquerda. Pelo contrário, a direita também estatiza e socializa. Agora, via de regra, o que a população tem? A população tem a ideia de, quando você fala em esquerda, a esquerda estatiza e socializa. E a direita preconiza a propriedade privada e defende liberdade de mercado. Ok. Vamos fazer o seguinte raciocínio. Os governos de esquerda que o Brasil teve são recentes. Não é? Portanto, os governos de esquerda clássica, socializantes e estatizantes. Mas como é que explica que na história do Brasil nós temos estatização e socialização contínua desde 1822, se a esquerda nunca assumiu o Executivo Federal? Sempre foi a direita. O que nós temos por trás disso? A ideia da República Maçônica Universal. Então, por uma questão de manobra retórica, esses conceitos de direita e esquerda criados no século XIX para enganar o senso comum são de uso e pertence exclusivo da esquerda. Portanto, conceito de socialização e estatização. Essa direita mentirosa montada por Olavo de Carvalho e Jair Bolsonaro e os militares, eles mantêm uma retórica conceitual baseado nas diferenças teóricas conceituais entre direita e esquerda. Né? Acontece que já não existe mais academicamente, há mais de 40 anos, os conceitos de direita e de esquerda, tá? Então pode-se afirmar que o Brasil, desde 1822, é de esquerda. Uma vez que a socialização e a estatização do país são históricas, em curva ascendente, desde a independência.
para comprovar o projeto de estatização e socialização e inchamento do Estado, contínuos desde o início do século XX, eu já deixei várias vezes o link de um livro chamado Estatística do Século XX, do IBGE, lançado em 2013. Eu coloquei esse livro, falei sobre ele em 2017 e coloquei o link no Conselheiro Acácio. Isso significa dizer o seguinte, em termos de história do Brasil, independentemente do partido que governa o Brasil, o projeto revolucionário liberal maçônico de estatização do Estado do Brasil sempre seguiu de vento em popa. Não há, por conseguinte, na base da aplicação de teoria política, nenhuma divergência programática entre os partidos do Brasil. E não é só agora, não, depois da redemocratização. Todos os partidos brasileiros, desde 1820,